Boa noite, amigos do Crítica Nacional. Hoje é quinta-feira, dia 15 de agosto de 2019. Estamos iniciando agora mais uma edição do jornal Crítica Nacional. Hoje, uma edição especial dedicada a um único tema, que é o projeto de lei que foi aprovado ontem, do chamado de abuso de autoridade. E para tratar desse tema, nós convidamos aqui duas pessoas que têm muito a falar a respeito deles. Eu convidei aqui o deputado Luiz Felipe de Orleans, a quem já agradeço por aceitar o convite. Luiz. Muito obrigado, muito boa noite a todos. E também uma nossa convidada, que já esteve aqui outras vezes e de novo fez a gentileza de aceitar nosso convite novamente, a doutora Fabiana Barroso, que vai tratar a respeito do assunto. Doutora Fabiana, boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Bom, amigos, nós iremos aqui, como disse, os entrevistados, e queremos também chamar o nosso público para fazer perguntas. Eu irei me limitar aqui a maior parte do tempo a trazer as questões do público e os nossos convidados que irão falar efetivamente. Mas eu gostaria de iniciar a transmissão, essa transmissão, trazendo o posicionamento do Crítica Nacional a respeito desse tema. Nós já colocamos um artigo hoje, no nosso site, envolvendo alguns aspectos do PSL em relação à votação desse projeto, e preparamos também um material que vai ser publicado amanhã. Mas eu já queria mostrar para vocês aqui, pelo menos um teaser, né, digamos assim, do nosso entendimento do que é esse projeto de lei, do que ele significa e do que implica, né? Então, essa é a visão do Crítica Nacional, que até, eventualmente, nossos convidados aqui poderão até, eventualmente, discordar. A nossa intenção aqui, obviamente, é suscitar o debate, que é muito saudável. Então, eu queria apenas exibir, isso está aqui a nossa tela, com o nosso, vamos ver, eu vou destacar aqui, trazer aqui, num primeiro momento, o nosso entendimento a respeito disso, né? Bom, diz aqui o nosso editorial, que, como eu disse, estará publicado amanhã, com mais conteúdo adicional, amanhã no site do Crítica Nacional. Diz aqui o seguinte: poucos dias após o presidente do STF ter vindo a público com a revelação de ter havido uma tentativa engendrada por políticos e empresários e militares de derrubar o presidente Bolsonaro nos meses de abril e maio, revelação essa seguida por um silêncio ensurdecedor dos acusados de golpe pelo chefe do judiciário, especialmente os militares, os brasileiros receberam um generoso presente do Congresso Nacional. Em uma votação marcada por suspeitas quanto à sua legalidade, o Parlamento brasileiro aprovou uma lei, a chamada Lei de Abuso de Autoridade, cujo nome correto, ao nosso ver, deveria ser Estatuto da Proteção e Defesa de Corruptos e Criminosos em geral. A lei impõe amarras ainda maiores ao trabalho de investigação e punição a todo tipo de crime. Amarras essas que miram principalmente os juízes de primeira instância e os policiais que diariamente arriscam suas vidas no combate ao crime. Não bastasse seu conteúdo abjeto, a aprovação da lei se deu em circunstâncias sobre as quais pairam dúvidas quanto à conduta do principal partido da base governista, o PSL, partido pelo qual elegeu-se o presidente Bolsonaro, tendo como uma de suas principais bandeiras o combate sem tréguas à corrupção, ao crime em geral, a defesa e a garantia jurídica para o trabalho das polícias e a recusa a toda e qualquer forma de clientelismo político baseado no toma lá da cá. A lei de abuso de autoridade, da forma como se encontra, é um verdadeiro abuso contra a democracia e contra a legalidade. Bom, esse aqui, evidentemente, é o nosso ponto de vista inicial, que estará no texto mais completo amanhã no nosso site, e nós vamos convidar aqui nossos convidados, né, a expressar o entendimento deles a respeito dessa questão, deixando claro que eu acabei de ler aqui, é a posição do Crítica Nacional, podendo até, eventualmente, nossos convidados terem divergir pontualmente no conjunto do que afirmamos aqui. A ideia é suscitar o debate. Eu vou começar com o Luiz Felipe, ainda a gente prefira fazer uma deferência às damas inicialmente, mas eu vou convidar o Luiz para primeiro até para descrever, né, como foi o processo de votação e todas as dúvidas que estão pertinentes a respeito. E convidar mais uma vez o nosso público a trazer questões que eu irei colocando aqui à medida que estiverem sendo trazidas aqui para o público. Então, Luiz, por favor.
Bem, olha, a pauta foi uma surpresa para todos os deputados, porque na manhã a liderança convocou uma reunião para falar de aumento do fundão, de qual seria a posição do partido para o aumento do fundão, e também para falar de outras questões. Não havia nem era pauta do dia do partido de falar de... Ô, Luiz, por gentileza, desculpe, se puder tentar o seu som um pouco mais alto, se possível. Eu vou ficar mais próximo aqui do microfone, pode ser? É que eu estou com a voz muito rouca, estou ainda Imagino. muito grave. Dá para escutar melhor? Melhor, acho que está ok. Aqui está ok. Perfeito, por favor. A bancada do PSL foi surpreendida com essa pauta, porque foi votado de urgência e na manhã nós estávamos debatendo outros assuntos e durante a tarde foi votada a urgência na reunião de lideranças e foi levado isso à pauta no Congresso. Então, a gente nem tinha lido efetivamente o que estava no texto. Tivemos que ler ali no momento que estava sendo apresentado para voto. Esse é o grande problema dessas votações de urgência. E como já vinha do Senado, aparentemente houve um acordo somente com a liderança, não houve um acordo com os deputados e a bancada, porque a bancada nem ficou sabendo do conteúdo, e somente a liderança meio que foi forçado ali a fechar um acordo, que não é sempre o caso com a negociação em Centrão, é sempre um achaque, é sempre uma chantagem espúria, e a liderança meio que foi, não diria que forçada, porque ele é adulto, ele é um policial, então ele sabe tomar decisões por si próprio, mas eu diria que ele não foi dado muitas chances ali de rever isso com a base, que é a base do partido, ou com qualquer outro. Então, eu acho que ele assinou lá também, junto com os outros partidos do Centrão, o apoio à urgência. Isso foi levado a plenário sem que os deputados de qualquer partido tivessem a mínima noção do que era. Mas, obviamente, que naquele processo a gente inverteu os papéis. O PSL e os outros partidos, os parlamentares de outros partidos, começaram a obstruir o processo de votação. E a oposição ficava ali pedindo votação, vamos inverter os papéis completamente. Aí a gente vê como é que o regimento age dos dois sentidos, né? A oposição que geralmente faz isso com tudo aquilo que é da nossa propositura. Então, inverter os papéis, a gente começou a bloquear aquilo. Mas chegou um momento que foi inevitável a votação final do tema, e quando chegou depois de passar todo o processo de discussão, na votação do tema, havia um número muito maior do que o mínimo necessário para chamar para a votação. E havia tido um acordo que não haveria votação nominal, claro, porque o tema é de benefício da oposição e do Centrão, que estão aí vinculados em crimes, e não queria que os textos fossem reavaliados ou reapresentados em nenhum destaque. Então, houve meio que também um outro acordo ali que ninguém acordou. Aí, houve uma chamada de votação nominal que Maia desrespeitou abertamente, com as câmeras abertas na nossa frente, ele desrespeitou isso. E ele foi até o limite do regimento dos secretários de mesa ali, aconselhando ele ao contrário, e não conseguindo esconder aquela situação até incômoda. E então chegou ao momento do limite do regimento, que ele pediu ali para todo mundo levantar a mão, e havia bem mais do que o número mínimo necessário, porque nós apresentamos assinatura com requerimento, tinha que ter no mínimo de assinaturas para fazer o requerimento, para fazer votação nominal, e ele não quis aceitar aquilo porque ele não poderia conferir as assinaturas, sendo que a gente captou as assinaturas ali na frente dele. Então ele falou, não, quero ver a levantada de mão. E todos levantaram as mãos, que é muito mais do que o mínimo necessário, porque havia gente atrás, e até mesmo em cima da mesa, diretora, mas ele ignorou isso completamente, falou, não, então não vai fazer votação nominal, e então fez uma votação simbólica das bancadas de líderes e pronto. Então, passou o tema. Aí tentamos resgatar um destaque do PSL, que era a questão das algemas,
mas aí já estava, enfim, já estava decretado. Então foi um momento muito infeliz, porque eu presenciei pela primeira vez aí uma violação franca e aberta e descarada do regimento. E pelo Rodrigo Maia, que estava se apresentando aí como uma pessoa que escutava todos os lados, era uma pessoa comedida. Eu acho que ele estava aí numa construção, ou talvez até reconstrução de imagem muito positiva, mas acho que ele engatou uma ré e acelerou bem forte. Voltou à velha política de uma maneira muito feia. Então foi isso que aconteceu. Acho que a população tem que estar indignada, os deputados estão indignados, e a oposição não saiu clamando vitória, porque, de fato, ficou descarado esse processo espúrio de votação, e vamos agora levar as consequências. Vamos ao STF, ver se o STF julga e podemos ter essa votação anulada. A mancha aí na conduta do Maia. Esperamos aí, talvez, nesse processo, nesse interim, reverter a uma posição mais favorável, contrária a esse projeto de lei. Então, é isso que aconteceu. Perfeito. Desculpem. Eu vou pedir aqui à doutora Fabiana, o Luiz, a gente até entende que está com dificuldades vocais pela semana inteira de trabalho, mas eu espero que, apenas para enfatizar alguns aspectos do que o Luiz disse, caso algumas pessoas tenham tido dificuldade devido ao áudio, dá a entender, Luiz, me corrija se estiver errado, por favor, que, de alguma maneira, ou seja, de fato, a liderança do PSL, ela concordou, por razões aí que cabe ao líder explicar, acho que talvez seja o caso, né, com a urgência da votação, não é isso? Que essa é a pergunta que muitas pessoas estão fazendo aqui. Sim, tem que deixar bem claro que foi a liderança do partido, não foi a liderança do governo. Então, o governo, Vitor Hugo, não assinou urgência. Quem assinou urgência foi a liderança do partido. Por que ele assinou a liderança? Por que a liderança do partido assinou? Não sei. Isso é uma questão para o próprio Vitor Hugo. Imagino que há acordo... É Valdir, né? Delegado Valdir, na verdade, né? Desculpa, exato. O delegado Valdir. O delegado Valdir é que assinou. Então, perguntar para ele por que ele assinou. Ainda é um... eu não cheguei a falar pessoalmente com ele, e ele falou no grupo. Está me escutando melhor, talvez? Sim, está melhor agora. Eu acho que era o áudio dela que estava aberto. Não, isso é diferente. Aqui tá. é só uma... eu geralmente boto em mudo quando estou falando. Mas, então, basicamente, o delegado Valdir assinou em nome do partido, não consultou a base, o governo, imagino que eles estavam conversando, havia ali alguma coisa, mas nós, deputados, ficamos levados, literalmente, a gente só ficou sabendo do tema assim que a gente entrou no plenário, assim que deu a abertura da ordem do dia. Então, essa que foi a condição do tema. Perfeito. Eu vou pedir agora a doutora Fabiana para considerar os aspectos, não só técnicos, obviamente, também políticos, mas também técnicos do projeto. Da minha parte, sendo um cara falando aqui como leigo, eu observei um pouco tentei tomar contato com o conteúdo do projeto, e a minha análise aqui, como de leigo, minha área de direito, é que o projeto é péssimo, ruim, horrível, todos os aspectos, e aquilo que ele possa ter de eventualmente positivo já está contemplado no nosso ordenamento jurídico, coisas que não podem ser feitas, etc. Que polícias, e principalmente no trabalho da polícia. Mas eu vou pedir à doutora Fabiana agora, por gentileza, para analisar como ela, tanto o aspecto político, claro, como o aspecto técnico desse projeto aprovado, né? Por favor. Boa noite. Eu fico até aliviada aqui de estar em contato com o deputado. Aliás, teve o meu voto. E realmente, assim, toda essa situação, eu acredito que estão todos acompanhando, né? Então, todos nós, eleitores ou não, acho que o quadro político faz com que a gente assista. Então, a gente viu realmente, quando foi pautado lá pelo Rodrigo Maia, que ele cantou, ele mesmo falou essa palavra, né, que ele cantou
e os braços levantados. E aí tem foto, tem filmagem, tem gente que fez contagem. Então, na contagem, realmente passou dos 31, né, do necessário para a votação ser nominal. E então a gente vem acompanhado. Primeiro, assim, esse texto é de 2017, que contempla o abuso de autoridade, mas ele está muito mirado na situação da polícia, né, dos juízes e do Ministério Público. Então, assim, é uma lei que é claro, é muito frontal, né, que é um ataque mesmo ao que a Lava Jato vem fazendo, que é o combate à corrupção. Então, assim, é uma lei, eu vi até o Rodrigo Maia dizendo que não era revanche. Não, não é revanche, é retaliação. Eu estou falando aqui até como uma pessoa, não me colocando como advogada, né? Estou falando como uma pessoa comum. Não tem como. Então, assim, é muito difícil essa situação que nos colocaram até, porque tudo que nós vimos, né? Nós vimos lá, foi até primeiro a mídia foi correndo dizer, deputado, não sei nem se o senhor chegou a tomar conhecimento disso, que aquela assinatura era da Joyce. E a Joyce teve que vir, fez uma live, explicou que a assinatura não era dela. Depois, nós mesmos, né, a gente acaba até investigando, a gente viu que a assinatura era do delegado, que é o representante, né, do PSL na Câmara, né, dos deputados. Ele é o líder da Câmara pelo PSL. Então, essas diferenças que acho que o pessoal talvez não tenha entendido. E também eu vi que ele estava tentando convencer alguns outros deputados a não entrar no STF para questionar a anulação desse procedimento todo da votação, né? E, em contrapartida, nós observamos já, eu tenho até aqui já, o protocolo do Partido Novo, que foi lá e já está questionando. E existem julgados no STF nesse sentido. Então, assim, uma coisa é questionar, dizer, o STF não vai nos ouvir. Primeiro que acho que a gente não é bem assim, o STF está lá de forma institucional, existe já julgados, e exercer isso seria somente você colocar em pleno vapor o devido processo legislativo, que também existe. Não existe só o devido processo legal, existe o devido processo legislativo. Então, assim, é com alívio que eu recebo, que eu começo a ouvir o deputado, vejo que tem alguma coisa ali embaralhada no PSL, que é normal de qualquer partido, mas eu já fico aliviada de saber que o PSL tomará uma atitude de entrar no STF contra essa lei. Realmente é um alívio muito grande. E assim, depois apurados os fatos, é preciso pontuar quem errou, por que errou e qual a motivação, porque isso está reverberando na figura do presidente. É mais ou menos isso, Paulo. É isso mesmo. Olha, só corroborando o que a doutora Fabiana falou, de fato a assinatura é do Valdir, de fato não houve comunicação, de fato a bancada, sua integridade, bom, vamos lembrar quem é o PSL, a maioria é policial civil, policial militar, Polícia Federal, tem alguns advogados, alguns ativistas empresários como eu, então, mas a maioria, metade, eu diria que são forças de segurança. Então, essa lei afeta eles diretamente, a classe deles também diretamente. Então, eles ficaram totalmente indignados com absolutamente tudo esse jogo apresentado. Agora, para tentar racionalizar o porquê o Valdir tomou a decisão que ele tomou, o PSL é um partido único, porque ele é o maior partido e é o único partido que é relevante nas votações. E a oposição tem 150 deputados, o Centrão tem mais ou menos aí 200 a 300, 250 deputados aí que são fisiológicos, depende do tema, eles votam para um lado ou para o outro. E temos o PSL e o Novo, que aí compõem 60 deputados, mas o Novo nunca é chamado para compor ou fazer votação de expressão, porque não é
o partido do presidente, e também não tem um volume expressivo de deputados. Então, é sempre o PSL que recebe essas propostas indecorosas toda semana. Então, a situação do PSL é um partido jovem, não está com maturidade ainda. Imagina você colocar uma criança para ver um filme de adulto, ela não vai entender bem como é que é. E basicamente, assim, resumindo, é isso. Você tem um conjunto de adultos, né, são deputados, que estão vendo uma coisa pela primeira vez e estão jogando um jogo extremamente perigoso com gente que é perigosa e que sabe jogar isso muito bem. Então, a gente tem que aprender o jogo e dominar o jogo no mesmo momento. Isso é quase que impossível. E, às vezes, caímos aí cometemos alguns erros aí nesses posicionamentos, e a liderança, infelizmente, é quem sofre a maior parte dessa cobrança. E, obviamente, como o jogo é muito complicado, aí fica assim, o tempo também não joga no seu favor, é sempre de última hora, não dá tempo dele voltar e consultar a base, fica aquela situação incômoda. Então, eu entendo a posição do Valdir, é uma posição extremamente difícil, muito complicada. Então, não vou aqui desmerecer o Valdir em qualquer erro que ele possa ter cometido, se cometeu erros, foram erros honestos, tá? Ao menos na minha percepção. Agora, independente disso, temos uma situação política aí. O que nós, do partido, podemos fazer? Como parlamentares, eu acho que é isso que a gente vai fazer também, vamos fazer mandato de segurança para rever isso junto ao STF, rever essa votação do jeito que ela foi conduzida. Porque, de fato, aí, não acho que vai alterar o resultado, mas, ao menos, vamos fazer valer o regimento. E veja como o regimento, aí, como eu menciono pela segunda vez, é que o regimento ele tem uma utilidade tanto para a oposição quanto para a situação. Então, nesse caso aqui, a gente vai estar se falando do regimento, só faz validar que o regimento foi desrespeitado. Isso acho que é o primordial aqui. Senão, de fato, a gente degringola aí para uma situação política muito mais atrasada do que a gente possa imaginar. Bem, é isso que eu queria considerar. Obrigado, Luiz. Só uma observação aqui. Opa. Desculpa. Só uma observação aqui feita por uma pessoa do público, a Fê, que ela está dizendo o seguinte. Acho que tem um chiado, que eu não sei de onde vem. Vamos lá. Bom, a Fê está dizendo o seguinte: agora estou entendendo, não foi a liderança do governo, foi a do partido. Eu acho que essa observação aqui dessa leitora, né, dessa pessoa que está nos acompanhando, ela é importante porque aí entra o problema... Me perdendo aqui mas tudo bem, vamos lá. Porque tem uma questão importante aqui que diz respeito às implicações políticas, ou seja, o que nós observamos nas redes sociais hoje, e eu estou aqui apenas reproduzindo o que está nas redes, não quer dizer que eu estou endossando essas análises, eu estou aqui exercendo a função de jornalista, que é você ir constatar, né, com a máxima honestidade possível, embora essa expressão é ruim, né? Não existe máxima honestidade possível, ou se é honesto, não se é, né? Mas procurando constatar com honestidade o que o público está percebendo desse fato. Na minha avaliação mais grave, é isso estar respingando, de alguma maneira, no presidente Bolsonaro. Deixar bem claro que eu não endosso essa avaliação, digamos assim. Eu entendo que o compromisso do presidente Bolsonaro com o combate à criminalidade e à defesa da Lava Jato, ele é inquestionável. O que existe é, na verdade, uma situação que está levando aos próprios apoiadores do presidente a fazer questionamentos, o que é natural. Houve um fato que causou uma surpresa muito grande, e esse fato está gerando algum tipo de questionamento. Então, o que a FEI está dizendo aqui, acho que já serve como um indicador, ou seja, a decisão de endossar o pedido de urgência, né, no caso da Câmara, a decisão regimental, enfim, ela foi da liderança do partido e não a do governo. Agora, eu queria aproveitar e perguntar ao Luiz, depois eu vou perguntar para a doutora Fabiana, depois eu volto ao Luiz, só que ela está com um pequeno chiado que eu espero que a gente consiga contornar. Mas vamos prosseguir, de alguma maneira. Está chiado? Agora diminuiu um pouco. Acho que é um problema aqui do software, mas enfim. Eu me referi aqui a um texto muito bom do site Conexão Política, onde o autor, que é Raul Holder Nascimento,
ele fez um apanhado muito bom, não técnico, que eu posso, do que contém o projeto, né? Ele lista vários pontos aqui, eu vou até colocar esse link aqui nos nossos comentários, que eu acho que vale a pena ser lido. E um desses tópicos, doutora Fabiana, diz o seguinte, ele diz aqui, quando é que vai ocorrer o abuso de autoridade? Ele lista aqui várias situações, mas dentre as várias que me chamaram a atenção, uma delas diz o seguinte, é quando a autoridade, né, no caso policial, pelo que eu entendi, por executar prisão ou busca e apreensão de pessoa que não esteja em situação de flagrante. Agora, aqui a minha pergunta de leigo, porque eu não consigo entender, quer dizer, então que ninguém mais pode ser preso a não ser em flagrante? Perceba um absurdo, porque, de novo, falando como leigo, a doutora Fabiana vai sentir-se à vontade e me corrigir o eventual erro. Quando que uma pessoa pode ser presa? Em flagrante? Inclusive, essa prisão pode ser feita ela pode ser feita por qualquer pessoa do povo, como se diz no texto legal, né, no texto do Código Penal, e é obrigação, no caso, do poder da polícia. Então, se você amanhã vê alguém cometendo um crime, você não é policial, você não é nada. Se você se sentir em condições, você pode prender aquela pessoa em flagrante. A lei te dá amparo para isso. E a polícia tem a obrigação. Ou por uma ordem judicial, obviamente, dentro de devido processo legal. Pelo que eu entendi aqui no resumo feito nesse artigo muito bom do Conexão Política, está dizendo que a autoridade estará cometendo abuso, será considerado um crime, se ela executar a prisão ou busca e apreensão de pessoa que não esteja em situação de flagrante. Quer dizer que agora só pode ter crime flagrante? Eu queria ter esclarecimento, porque eu acho que é um disparate, né, no meu entender, uma situação, no mínimo, estranha, né? Doutora Fabiana, por favor. Paulo, essa legislação, ela é muito absurda, né? Porque nesse aspecto é como numa investigação você fosse avisar quem vai ser preso. Então você ainda dá a chance, né, da pessoa estar cometendo algum crime de acabar com todas as provas, né? E os conceitos elencados na lei são muito subjetivos. Então essa subjetividade vai acabar punindo quem está cumprindo o seu exercício, que no caso seriam os policiais. Ele vai sofrer uma sanção se ele for lá e fizer o que já a função preceitua que ele faça. Então, assim, é muito disparate, né? Inverte-se os papéis, né? Parece que a proteção ao criminoso fica muito mais evidenciada do que a proteção aos agentes públicos. É uma inversão de valores, né? Essa inversão de valores que a gente vê já tão bem pautada em tantos outros temas, nessa lei de abuso de autoridade, ela fica evidente. A autoridade, ela vai se tornar vítima, né? Que existe abuso de autoridade, é lógico que existe, mas também já existe remédio constitucional para combater o abuso de autoridade. Essa lei é completamente desnecessária, eu volto a afirmar, nem que a gente pegue, são 10 páginas, 45 artigos, e pelo que eu li, dos 45 artigos, 37, eles acabam fazendo essa inversão, colocando o juiz, o promotor e o policial como o vilão da situação, né? Porque eles vão ter pena de prisão se cometerem atos pertinentes à função, né? Inclusive, essa lei ela foi muito construída pela própria conduta do Dallagnol na Lava Jato, pela conduta, tem uma situação que reproduz aquela, e que o Moro acabou vazando, né? Mas ele estava respaldado pela lei. Então, isso seria hoje passível de prisão até. Então, eu acho um exagero, né? É a inversão de valores. É muito difícil até a gente discutir sobre a legalidade de uma lei que está invertendo os papéis básicos. É basicamente isso, porque se eu for ficar falando dos artigos em si, a gente chega até a passar raiva. Estou falando aqui com uma pessoa comum, né? Mas como jurista, é um disparate isso, sabe? É você beneficiar quem corrompe, é você beneficiar a corrupção, é fazer vistas grossas, né, e desproteger aquele que está a serviço público, né, o policial, a tutela de investigação no Brasil hoje, sempre, né, desde a Constituição, ela é feita através da polícia, né, através do Ministério Público, através dos juízes. Então, assim, e fora isso também, se existe um erro, né, na primeira instância, esse erro
geralmente é corrigido pela segunda instância. Então, existe até essa supressão, né, mais uma vez. E é engraçado que no abuso de autoridade, pelo que eu li, né, do texto, a não ser que eu tenha pulado essa parte, mas não prevê a punição de igual forma para os parlamentares e nem mesmo para o próprio STF. Então, fica aquela coisa, né, dá a impressão de que eles se blindam, eles se protegem e protegem quem comete algum tipo de crime. Então, é muito difícil essa situação. E eu já aproveito até para emendar aqui, eu fico aliviada, eu já sabia que essa situação dentro do PSL foi formada pelo delegado Valdir, que é o líder na Câmara, né? Mas, assim, o que a mídia está reproduzindo, que eu acho que é pertinente, e agradeço o deputado Luiz Felipe poder nos explicar e dizer, porque estão construindo uma narrativa de que o Bolsonaro teria feito um acordão, sabe? E eu realmente acho que isso já é ir muito além, né? Já estão até colocando possibilidades dos motivos. Então, assim, eu como eleitora, primeiro eu acredito no senhor, porque o meu voto da minha família realmente foi, não estou te falando para te agradar, mas até pelo perfil conservador, temos, assim, muita fé realmente no seu papel no Congresso. Então, diante disso, para mim fica até mais fácil eu dizer que nós contamos, assim, vai haver esse questionamento regimental, ótimo, mas já existe aquela até outra situação que as pessoas têm colocado, né? E o presidente Bolsonaro irá vetar? Pelo que eu conheço, né, da conduta do presidente Bolsonaro, que vem no alinhamento já todo de campanha, né, seria muito difícil ele não vetar. Se ele vai vetar integralmente ou parcialmente, eu já não posso afirmar, mas eu acho que, pela prudência, inclusive, ele fará isso. E aí vai caber novamente a vocês do Congresso Nacional organizar a maioria absoluta para que esse veto não seja derrubado, né? Que é esse o receio da população, porque essa insegurança jurídica nos tira do foco, né? Nós temos uma pauta ampla aqui, né? Uma pauta econômica, reforma tributária, reforma previdenciária, e a oposição, bem como o deputado Luiz Felipe nos falou, a oposição já é muito antiga, né? Eles conhecem essa parte de regimento e eles aproveitam mesmo. Então, foi muito bem colocado, achei que realmente foi muito sincero. Deputado, eu te agradeço, porque eu vejo sinceridade nisso, de ouvi-lo dizer que o PSL é um partido jovem, não por isso, né, pode cometer erros, mas os erros cometidos podem ser sanados e corrigidos, né? Assim como um país jovem. Então, eu fico realmente aliviada. Eu já sabia que, vindo da sua parte, eu ouviria isso mesmo. E creio também que o Bolsonaro também reflita isso que eu estou falando. Dificilmente ele vai jogar fora todo esse apoio popular que ele tem. Então, quem está especulando sem motivo coerente, né? Estão fazendo aquelas ilações. Então, isso sim, eu acho que até o deputado pode nos falar muito bem, até para apaziguar essa situação dentro do eleitorado do Bolsonaro. Não é mais falando para a oposição, né? Porque o eleitorado do Bolsonaro que está muito preocupado. Mas eu creio que essa situação também poderá ser resolvida. Não é isso, deputado? Exato. Luiz, antes de você entrar na resposta, eu vou engatar mais duas perguntas do público, né? Uma que é do Álvaro. Desculpe, eu perdi o sobrenome aqui, mas eu guardei a pergunta de memória que achei pertinente. Aí uma avaliação política. Se essa lei aprovada com essa situação, se ela poderá ensejar até mesmo um desejo do ministro Sérgio Moro de sair do governo, uma vez que, enfim, está na contramão, né, de tudo que ele fez, que ele representa, etc. Primeira pergunta. E a segunda, essa pergunta minha própria, você lembrou muito bem, Luiz, que uma parte expressiva da bancada do PSL é de pessoas ligadas à área de segurança, né, policiais, militares, pessoas muito dignas, né, por exemplo, o general Peternelli e outros que eu conheço, enfim. Qual foi o sentimento, digamos assim, dos corredores do Congresso na bancada, na sua conversa ali com os parlamentares, enfim, qual o sentimento, em particular, na bancada, em particular dos integrantes da área de segurança, que são parlamentares, né?
Qual que é a sua percepção disso? E essa é uma avaliação que um leitor colocou aqui muito apropriada. Se o ministro Sérgio Moro, diante de uma situação dessa, ele possa reavaliar a sua, até mesmo, permanência no governo. Né? Luiz, por favor. Bom, obrigado. Olha, primeiro só responder aqui a doutora Fabiana, muito obrigado aí pelo voto e vou estar sempre honrando essa confiança. Então, de fato, olha, o volume de propostas indecorosas, ele é grande. Não é, obviamente que não são os deputados que ficam expostos a isso, mas as lideranças que ficam expostos às propostas. Então, quem é que recebe as propostas do Centrão? O Centrão, quem que é o Centrão? Quem que lidera o Centrão? Ali está mencionado ali o Arthur Lira, do PP. Foi um partido que, durante a Lava Jato, foi proporcionalmente o que mais número tinha de deputados vinculados à Lava Jato. Então, não é que esse número não mudou, continua a mesma dinâmica. Então, ele ali tem o maior interesse e foi ele que iniciou esse processo de caminhamento de urgência. Então, temos ali uma pessoa que se destaca. Os outros não são menos importantes ou seja, no contexto do Centrão. Eles validam essa vontade do líder do PP. Então, isso é fato notório. Então, as propostas vêm desse centro aí, desse conjunto, e vem proposta de tudo quanto é nível. Por exemplo, as lideranças têm que lidar com propostas assim, olha, vocês vão votar assim, assim, assado nesses temas, senão nós não aprovamos a Previdência. Ou, se vocês quiserem o pacote do Sérgio Moro, a gente quer outras coisas, quer um pacto federativo mais beneficente aí para alguns termos, ou um plano nacional para o Nordeste. Tem todo tipo de proposta aí, ou querem cargos. Então, qualquer coisinha que é dos desejos do governo, a contrapartida nunca é uma proposta melhor para a população brasileira. É sempre uma proposta indecorosa para melhorar a situação deles. Isso é consistente. Tá? Então, por isso que alguns falam, vai jogar panos quentes. Não é jogar panos quentes, não. É uma questão de entender como é que o jogo está sendo apresentado lá, e as lideranças, de fato, aí têm um dilema. Se eu fosse líder, teria talvez julgado diferente a situação, porque eu acho que, como bem colocado aqui, a população é que está liderando esse processo. O próprio presidente, ele não está acima desse processo também. Então, ele também recebe propostas lá. Também é colocado em situações muito incômodas para o presidente. E ele reage de uma forma diferente, às vezes. Então, eu diria que eu reagiria também de uma forma, como se eu tivesse uma situação de liderança de partido ou da presidente da República, eu estaria pensando, talvez, numa linha bem diferenciada. A minha linha tem sido sempre, como eu não sou político, que estou sendo político agora, nesse momento, eu venho dos ativistas que se mobilizaram de 2014 para cá. Eu diria que essa aqui é a minha casa. A sociedade brasileira que se levantou, despertou, isso me motivou bastante. Então, eu estou muito ligado a esses ativistas que fizeram essa diferença nos últimos 5 ou 6 anos. Trair isso é trair a mim mesmo. Então, essa é a minha colocação. Os outros têm outras posturas. Agora, com relação à questão da saída do Sérgio Moro, eu acho que isso não. Ele entende esse jogo melhor do que a gente. Eu acho que ele entende muito bem a profundidade da bandidagem que existe do outro lado. Então, ele não seria juiz até todo esse tempo, não teria galgado sucesso se ele tivesse medo. Ele galga sucesso porque ele não tem medo. Ele galga sucesso porque ele entende como vencer esse mal. E eu diria que ele já tem feito bastante. Só dele estar na posição que ele está agora, ele tem muito a conquistar ainda pelo futuro. Então, isso é um mero contratempo que se reverte em situações políticas futuras. Então, não vejo que isso possa afetar ele. Minha opinião, tá? Ficaria muito decepcionado se ele achasse que isso é o fim do mundo para ele. Mas, então, eu acho que essa avaliação, a menos de perfil, eu não faço esse juízo de valor. Com relação
Olha, com relação ao projeto em si, foi mencionado, com relação a vetos, né, da doutora Fabiana também falou de vetos. Eu acho que o presidente vai vetar muita coisa. Tem muita coisa a ser vetada, não tenha dúvida. A linguagem do texto é horrível, é nítido ver a perda de segurança com essa medida, a incapacitação das forças de segurança é muito visível. Tem alguma coisa que dá para salvar? O texto é de todo ruim? Não é 100% de todo ruim, mas eu não diria que sei lá, 50% ruim. Eu diria que ele é 80% ruim, dá para salvar 20%. Então, espero que o presidente possa vetar aí 80% do que foi colocado, preservar aqueles 20% que eu acho que dá para passar com certa tranquilidade. Enfim, não quero fazer aqui pontuar exatamente qual parte do texto para não entrar aqui num debate muito amplo, mas eu acho que alguma coisa dá para preservar. Infelizmente, eu acho que ele vai ter que vetar muita coisa. Vamos lembrar da lei de imigração, que é uma coisa que eu estava envolvido há, sei lá, 3 anos atrás, e houve 30 vetos na lei de imigração, em função do ativismo da sociedade. O presidente Temer recebeu aquele ativismo, ele reagiu àquilo e efetuou 30 vetos na lei de imigração, que é passado com ampla maioria no Senado e ampla maioria na Câmara. Então, a pressão popular, a pressão dos ativistas, ela que está salvando o Brasil nesse momento. E, olha, pressione sim o presidente, pressione sim os deputados do PSL novo, todos os deputados que escutam. Agora, arranjem maneiras de pressionar os deputados que não escutam, que vivem em seus currais eleitorais. Tem que achar um método de atingi-los, porque eles usam que já estão se expondo à mídia social. Quanto mais eles se expõem, mais eles recebem essa influência. Alguns nem precisam de mídia social para se reeleger. Estão lá em currais, no Nordeste, em alguns outros lugares, e ali eles não têm efeito nenhum. Uma postagem em Facebook, um achaque no Twitter, não faz a mínima diferença para esse pessoal. Então, arranje alguma maneira de influenciá-los, de atingi-los, e mostrar que vocês estão descontentes. Porque aí essa é a única maneira de trazer eles para o mesmo jogo que nós estamos jogando aqui. Então, encerro aqui, por enquanto, essa minha interferência. Perfeito. Primeiro, observar aqui algumas falas do público. Primeiro, agradecer enormemente ao público expressivo que está nos acompanhando aqui agora, mais de 500 pessoas assistindo, e depois, quem está vendo depois, seguramente vai ver um número muito maior de pessoas que estão nos acompanhando. Uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco, pedir ao Luiz para comentar, sobre qual foi a postura, a conduta da deputada Joyce Hasselmann. Muitas pessoas estão questionando. Como ela, embora ela esteja no vídeo, esclarecendo, mas seria interessante o Luiz, daqui a pouco, dizer algo a respeito. Mas eu vou voltar agora à doutora Fabiana, e de novo voltando aqui a esse apanhado muito bom feito aqui no site Conexão Política, dos vários itens, só para esclarecer, é um apanhado numa linguagem não técnica, né, exibindo diversos aspectos da lei, né? E um deles, que me chamou a atenção, dentre os vários que me chamou a atenção, um está dizendo o seguinte, que irá se constituir em crime de abuso de autoridade, né, cometido, no caso, obviamente, por alguma autoridade, se ele for deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária e à família do preso. Aqui eu novamente faço uma pergunta, doutora Fabiana, porque, segundo eu entendo, isso já está previsto. Uma pessoa, ninguém é preso e fica incomunicável. Isso não existe, né? O indivíduo é preso, a polícia prende alguém e leva a um juiz. Aliás, existe hoje uma instrumento chamada audiência de custódia, que obriga a autoridade, inclusive a autoridade policial, a levar um preso, ainda que em flagrante, que deveria ser a uma autoridade pública, não necessariamente a um juiz, que a Convenção de Costa Rica diz isso, né? Levar a uma autoridade, não obrigatoriamente a um juiz. Porém, o CNJ obriga, extrapolando o seu papel, né? Passando a exercer as funções de legislador, obriga todas as autoridades policiais, após efetuar uma prisão, ainda que em flagrante, levar o preso a uma autoridade judicial, onde, via de regra, não sei se o termo técnico é esse, mas o flagrante deixa de ter efeito, em geral a pessoa é solta, e o policial que fez a prisão é punido. E nós tivemos um exemplo clássico, histórico aqui no Brasil,
recente, o próprio Luiz Felipe agora ele lembrou disso, né? Quando foi nas nossas manifestações contra a lei de imigração. O Luiz até esteve presente naquele episódio, quando houve um atentado terrorista praticado por estrangeiros residentes aqui no Brasil. Eles foram presos, a polícia agiu prontamente, mas no dia lá da própria prisão, o Luiz testemunhou isso, esteve lá junto com os ativistas, né? Tinha um batalhão de advogados, de ONGs, de intérpretes para proteger os criminosos, e no dia seguinte foram soltos para audiência de custódia. Então, eu me estendi um pouco para dizer o seguinte: uma coisa que a lei diz é que já existe. E aquilo que não existe, ela traz de ruim, demonizando e dificultando o trabalho da polícia. Inclusive, um deles, que chamou muita atenção amplamente, é a questão do caráter subjetivo para uso de algemas, né? Está dizendo que o policial poderá ser preso, não sei se qual a pena aí, meses até 4 anos, alguma coisa assim, na eventualidade de usar algemas na prisão de alguém, né? Se não ficar configurada uma necessidade. Mas o modo como está redigido o texto, eu não estou localizando agora aqui de imediato, ele é subjetivo bastante, para, obviamente, se eu fosse policial, por mais que eu quisesse fazer o trabalho correto, eu ia pensar 10 vezes antes de algemar alguém, né? Ou seja, eu ia colocar em risco o meu trabalho e a possibilidade do bandido fugir, etc. Assim como o policial hoje se vê na iminência de pensar 10 vezes arriscando a sua vida antes de usar a sua arma, porque ele pode ser punido por isso, né? Então, eu queria que a doutora Fabiana comentasse um pouco a respeito desse aspecto também, e um outro, só para completar, que chamou a atenção, diz que eu achei também fora de propósito, que também irá se constituir em crime da autoridade, de abuso de autoridade, né? Constranger a depor sob ameaça uma pessoa que, em razão de sua profissão, guardar segredo ou resguardar sigilo. E parece que esse trecho aqui da lei foi escrito para proteger aquele bandido do Glenn Greenwald, né? Porque é um negócio absurdo. Ninguém é obrigado a depor sob ameaça ou revelar aquilo que a lei protege, assim por diante. Mas colocaram isso na lei, parece que é a pedido do Glenn Greenwald, né? Parece que foi isso, né? Então, eu queria que a doutora comentasse, por gentileza. Então, Paula, você veja, esse aspecto que você acabou de colocar, essa lei é de 2017, né, que foi passar aqui, o senador Randolph colocou o projeto em votação. Então, ela já é anterior. Veja, essa conduta, ela já é repetida, né, essa proteção poderia ser também colocada, como no caso até dos próprios advogados, né, mas ninguém realmente é levado à justiça, não existe esse clima de ameaça. Essa lei, ela tem o caráter inteirinho como se nós vivêssemos em um outro país, né, onde não houvesse o cumprimento, até uma proteção, às vezes excessiva, do criminoso. Como você bem colocou, existe a audiência de custódia, a questão das algemas também já é assim, né, parece que a lei colocou isso, uma sanção, se eu não me recordo, de 1 ano, que o policial poderia ser preso em eventual, se ele não se ele colocasse algemas em pessoas, né, humilhantes, que não estivesse oferecendo resistência. Mas, ou seja, isso também é muito subjetivo, né? Como que numa atuação policial você pode observar realmente se há ou não perigo para as algemas, sendo que, às vezes, a algema é utilizada para a própria proteção do indivíduo que está sendo detido, né? Também existe isso. Há inúmeros casos, os policiais chegam até a filmar quando vão quando vão deter alguém, justamente por esse discurso, né? Então, além de colocar o policial numa situação, que é o que você disse, eu, como policial, dificilmente eu pegaria minha algema e ia prender alguém diante de uma situação dessa, né? Fica parecendo que é algo... Mas veja, como nós acompanhamos todo o tempo uma crescente do crime organizado, né? Com armas superpotentes, até assim, você falar isso para um policial que ele não vai poder usar a algema, não é nem a arma, é a algema. É realmente assim um absurdo, né? Então, eu creio, eu já até vi alguns links já especulando qual artigo não seria vetado, mas esse realmente ele fica assim, né, bem longe do que seria até moralmente justo.
E eu quero crer, né, que ainda as leis são feitas dessa forma, o que é moralmente justo pelo senso comum, ou seja, pela maioria, né. Realmente é muito triste, porque é difícil comentar essa lei de abuso de autoridade, porque ela não trata o que poderia ser levado a sério, né, como abuso de autoridade. Seria interessante se houvesse até uma punição. O deputado aí falou muito bem, né, o que nós podemos fazer é o ativismo, né, a gente vai tentar fazer esse papel, vai tentar ir falar com os deputados que podem mudar. Dificilmente alguns nos ouvem, né, e esses que ele disse até que, para mim é muito claro, eles são fechados numa bolha, né, e tem um comportamento assim de, como bem colocou o deputado, eles são eleitos, né, pelas suas bolhas eleitorais. Então, assim, a realidade, parece assim, que a realidade de quem fez essa lei, né, o projeto de lei, não é a realidade do brasileiro, porque a realidade do brasileiro, ele é colocado muito mais em perigo do que essas situações, né. Então, blinda novamente os supostos, né, criminosos e traz uma série de situações que a própria Constituição já garante. No caso do sigilo lá, do advogado, já é sigiloso, né? Você não precisa de uma lei punindo alguém que vai te obrigar, porque essa obrigação não existe, né? Ela é derivada realmente de um processo judicial, e olhe lá, porque realmente isso está mais para a lenda. Essa é a realidade. A gente está trabalhando aqui com realidade, porque existe também isso no Brasil, né? Existe o que é condicionado em lei e o que é realmente de fato, né? Então, é muito triste ver isso, e acho difícil esses dois aspectos aí permanecerem na questão do veto, né? É o que eu tenho para falar, não é? Porque senão eu vou ficar fazendo até ilação da realidade. Porque é o seguinte, eles são muito mais retóricos e intimidadores. Sim. Do que atender a uma necessidade real para uma situação em que houvesse uma real, quer dizer, todos concordam que existe abuso de autoridade em algumas situações, mas nesse caso, aliás, uma coisa que me chama a atenção no comentário algumas pessoas hoje, nós concordamos em geral que existe no Brasil uma cultura do abuso da autoridade, temos até a expressão, né, que acho que só existe no Brasil, que é chamada carteirada, né, que é uma das formas desse abuso da autoridade. Mas, a rigor, esses aspectos do abuso real de autoridade que existe, é um fato da cultura política brasileira, eles não são atacados por esse projeto, né? Por exemplo, eu me sinto à vontade para citar aqui um exemplo de abuso de autoridade, a interpretação ideológica da lei feita por muitos integrantes do Ministério Público, né? Quando, por exemplo, são movidos por uma interpretação ideológica, por interpretação ideologicamente motivada da lei, para, por exemplo, punir alguém que exerceu sua legítima defesa, o caso lá da Hickman, é muito famoso, mas seguramente existem outros, né? E a pessoa que exerceu sua legítima defesa, ela passa a ser acusada de tentativa ou de prática de homicídio. A mesma coisa em relação Então, aí eu entendo que é um abuso de autoridade por parte do Ministério Público, né, que interpretou a lei, no meu entender, com um viés ideológico. O mesmo presidente Bolsonaro citou hoje exemplo, né? Ele foi vítima de um abuso de autoridade quando o Ministério Público, ou não sei qual procedimento, enfim, de qualquer maneira, ele foi processado, né, por uma interpretação que viu num comentário que algumas pessoas podem julgar de mau gosto, talvez, que ele fez em relação à deputada Maria do Rosário, viu ali uma incitação a um ato criminoso, que não existiu, né, obviamente, essa incitação. Então, abuso dessa natureza, se for para tratar de abuso de autoridade, eu acho que deveria abordar essas questões, em particular no que diz respeito ao Ministério Público. Mas nada disso está presente na lei. O que nós temos aqui é uma vontade explícita de constranger, em particular, o trabalho policial, que eu acho mais grave, né? Que é quem, dia a dia, lida com o mundo real do crime, né? Expondo sua vida a riscos, etc. Eu vou passar para o Luiz algumas perguntas aqui. Teve uma pergunta que agora, eu quero agradecer até as pessoas, está indo muito rápido aqui as perguntas, algumas eu não consigo, eu olho quando eu vou ver lá, não dá para rolar mais a tela. Mas a pergunta em relação à conduta da deputada Joyce Hasselmann, que o Luiz poderia falar, por gentileza, aí pergunta também para ambos, depois a doutora Fabiana pode retomar. Na hipótese da lei como está hoje, óbvio, vai ser promulgada ou vetada, mas dado esse status da lei, quais as implicações para a Lava Jato? Acho que isso é muito importante, né? E uma observação feita pela Silvia Ribeiro, que eu consegui anotar aqui, se
não houve é uma conjectura que eu acho que merece ser analisada. Se não houve da parte do delegado Valdir, na condição de líder do PSL, essa decisão dele, como disse, cabe a ele explicar, de aceitar a questão da votação em regime de urgência, se não houve nisso uma estratégia para fazer essa aprovação, e depois o presidente vetar, para então, após esse veto, que aí o veto vai ter que ser apreciado por votação nominal, né, Luiz? Ele pode me corrigir eventualmente, para aí identificar quem é quem. Eu acho muito mirabolante essa possibilidade, mas, enfim, merece ser analisada. Então, Luiz, por favor, espero que tenha muitas perguntas, mas eu acho que você dá conta, seguramente, por favor. Essa última pergunta não ficou muito clara, mas as primeiras duas eu posso falar um pouco. Eu vou ter que ser honesto aqui com todos vocês. Eu desconheço o que a Joyce Hasselmann faz exatamente. Eu realmente desconheço, porque ela não participa em nenhuma reunião de partido, não está presente em nenhum debate ou avaliação de tema a ser votado, ela só aparece na hora do voto. Não é uma reclamação, eu só estou constatando aqui um fato de comportamento. Então, eu sei que ela foi nomeada pelo Maia para estar nessa posição, não foi o Jair que colocou a Joyce como líder do Congresso, foi o Maia que colocou ela lá, porque ela talvez se posicionou como sendo uma interlocutora melhor, ou uma das melhores do PSL com os demais parlamentares. Essa foi a história que ela ventilou. Então, isso é um fato. Agora, qual é o jogo dela neste sentido? Ela sabia de como é que isso ia ser jogado? É bem provável que sim. Ela não é uma pessoa oblíqua, muito pelo contrário, ela é muito esperta, muito inteligente, muito hábil. Então, eu imagino que ela sabia todo esse contexto e como se posicionar politicamente, até mesmo durante, mudar de opinião durante o encaminhamento do processo. Estou só conjecturando aqui, baseado em alguns fatos comportamentais. Então, eu não vou questionar aqui a lealdade da Joyce, porque no momento ali da votação, ao menos de ser contrário ao voto, ela sentiu que a maioria estava contra, a maioria do PSL estava contra. Eu estava ali na frente da bancada, o que é raro eu estar, mas nesse caso eu estava, e eu estava ali tentando convencer os outros, ao menos não convencer, porque já estavam convencidos, mas ao menos direcionados para votarem contra, porque a liderança estava falando para a gente votar a favor. Então, você entende como é que a dinâmica é diferente de maioria dos partidos. Eu era apenas um, porque os outros policiais também estavam indignados, estavam convencendo os outros para, não vamos votar a favor, vamos votar contra, porque isso aqui não é possível, etc. Então, a gente meio que vive a traição dos pais aí em algumas dessas votações. Então, como é que a Joyce se comporta nisso? Eu estou constatando aqui alguns fatos. E o resumo é, eu não sei. Eu só sei isso que eu mencionei para você. Relatei aqui alguns fatos comportamentais da Joyce e posicionamentos delas que eu nunca sei se é em favor do governo, se é em favor da bancada do PSL, se é em favor dela própria, se é em favor do Centrão. Posso atestar com uma certa segurança aqui, só para ficar crítica, que eu acho que a favor do PSL ela nunca vota. Isso é bem de ver. Quando casa o tema de PSL está apoiando alguma coisa que ela apoia, ou que algum outro apoia, aí acho que obviamente que ela vai ter conjunto. Mas acho que ela não se destacaria aqui só para defender o partido. Não acho que é o perfil. Mas isso aqui é a minha opinião, tá? Não é um ataque à Joyce, é só uma constatação de comportamento ali nos últimos 6 meses de convivência. Então, Joyce, c'est la vie, é o que eu tenho para falar para você. Com relação a outra pergunta, se a Lava Jato, certo? Isso. A Lava Jato, olha, eu acho que pode ser afetada, sim, porque tem uma série de interferências que foram feitas, de jeitos de abordagem
policial nesse contexto, que acabam cerceando o modus operandi atual e criminalizando o modus operandi atual. Então, a polícia, para fazer alguma ação agora, vai ter que fazer mágica para poder fazer até uma busca e apreensão. Então, eu acho que fica aí um grande risco para a Lava Jato, sim, se é que já não tinha risco em outros... Perdão? Não, desculpe, um barulho aqui, prossiga. Desculpa. Então, a Lava Jato já corre risco em outros níveis. E agora esse é o nível mais básico e orgânico, que é exatamente ali na apreensão do meliante, né? Do meliante da Lava Jato. Se aquilo não for conduzido de uma maneira que não viola essa nova lei, aquela apreensão acaba sendo ilegal. Então, ele está livre até por... no último momento ele fica livre. Né? Então, eu acho que é um problema, assim, para a Lava Jato. Né? Um problema bem prático. Agora, me repita a terceira pergunta. Na verdade, é uma conjectura feita aqui por uma leitora, né, a Silvia Ribeiro, se a decisão... Como eu falei, é uma conjectura, então, como qualquer conjectura, pode ser considerada na sua realidade ou não, né? Se a decisão do delegado Valdir, como disse, quem vai responder para a decisão é ele, né? Não cabe de cobrar aqui o porquê da postura dele. Se, na verdade, refletiria uma estratégia em que teria esse desdobramento que vimos hoje, para o posterior veto do presidente Bolsonaro, para, então, uma vez vetado, para o veto ser derrubado no Congresso, a votação tem que ser nominal, segundo eu entendo pelo regimento. E aí, a partir dessa votação nominal, você teria um mapeamento, digamos assim, de quem estaria a favor ou contra o efetivo combate ao crime, à corrupção, de modo geral. Como eu falei, é uma conjectura, se você acha ela plausível, digamos, com qualquer... Mas levando em conta que é a conjectura, feita por uma leitora aqui, né? Desculpa de novo, qual é assim, só para resumir, qual é a conjectura exata aqui? Foi feita de propósito por parte do delegado Valdir, com a intenção de, como o presidente vai vetar, dado como supostamente vai vetar, e o veto vai ter que voltar ao Congresso para ser apreciado, e a partir dessa apreciação do veto, você teria um mapeamento daqueles parlamentares que estariam ou não comprometidos, ou não, com o combate ao crime, à corrupção, etc. Sim, é possível essa conjectura, sim. É bem possível. Por isso que eu não quero recriminar aqui o Valdir. Não que eu não tenha tido posições críticas contra ele anteriormente, mas é bem possível, sim. Isso, claro que eu não acho que é positivo fazer isso, porque agora fica a minha preocupação aqui. Porque você estressa o partido fica estressado, a base fica estressada, os ativistas ficam... O ativismo, eu já fui ativista há 5 anos, eu sei como é que funciona, é tudo binário, é bom, é ruim, esse é bandido, esse é bonzinho, e essas nuances ficam muito complexas, muito rápido, se não é jogado nesse jogo binário. Não quero desmerecer aqui o Valdir, porque não acho que ele fez por mal, e não foi iniciativa dele. Ele reagiu a uma situação imposta. Não vou defender ele também. Mas ele poderia ter dito não assinado. Poderia ter não assinado. O que eu teria feito? Vou perguntar o que eu teria feito. Eu não teria assinado, não teria votado, ao menos da minha parte, a urgência, ficaria sem o apoio do partido, PSL. O partido em bloco ia votar contra essa medida e ia levar a uma situação que, na votação, ia ainda perder, ia ficar com seus 80 deputados votando contra e os 300 e tantos votando a favor. Então, nesse contexto, ainda ia perder, ainda ia virar uma lei, e aí a gente ia ter que entregar essa militância, ainda mais esse peso, para a sociedade. É o que eu ia fazer. Eu ia chamar a população para fazer isso aqui está contrário a tudo aquilo que a gente representa. O partido representa, o Jair Bolsonaro representa. E vamos para a rua, porque olha o número de pessoas, de parlamentares, que estão votando
a favor dessa medida espúria, completamente sem noção do contexto do momento do Brasil. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, passa por uma crise de 5 anos de recessão socialista, uma pressão social inacreditável, e você vai passar uma lei contra as forças da ordem, não faz sentido nenhum. Não ia deixar a população se manifestar diretamente contra esses parlamentares, jogar eles aos milhões, é o que eu gostaria de fazer. Não sou o líder do partido, então tenho que responder pelo líder. Conheço o Valdir, não acho que ele é mau pessoa, mas o julgamento dele pode ser afetado por nuances mais do que eu. Então, eu acho que é isso que eu acho que eu colocaria. Então, se ele arquitetou de fazer isso para jogar para um veto e depois haver uma quebra de veto, uma tentativa de quebra de veto, olha, aí, sinceramente, é porque ele não tem muita noção de como a opinião pública funciona. Ele está colocando a risco a opinião pública contra o partido. E isso é uma irresponsabilidade. Eu não faria isso. Eu faria com que o partido ele tem que representar a parte da sociedade que elegeu com o mandato de fazer aquilo que estava impedido de fazer. E não ficar fazendo esse jogo de meio de campo político ali com as lideranças e no processo destruir a opinião pública contra o Jair, contra o partido, contra as forças que querem fazer a coisa certa. Eu acho que aí foi um erro de decisão muito grave, sim. Perfeito. Bom, amigos, nós estamos já com 1 hora e pouca de transmissão e é visível que aqui o esforço que o Luiz está fazendo, quase sem voz, que deve ter sido uma semana muito intensa. E nós vamos, então, partir para o encerramento. Eu quero agradecer enormemente as pessoas que nos acompanharam aqui, aos convidados. Eu vou caminhar uma pergunta à doutora Fabiana, e depois eu vou pedir as considerações finais, tanto do Luiz Felipe, e aí, por último, a doutora Fabiana, dessa vez por deferência a ela, enfim, tendo em vista particularmente as manifestações programadas para o dia 25 próximo. Muita gente dizendo que essas manifestações devem agora mirar novamente no STF, na cobrança, vai ser inevitável, não a cobrança, se o presidente não se manifestar antes, não sei se ele tem prazo regimental para fazer se manifestar em relação à lei, né, que agora vai para a mesa do presidente, né, para vetar ou promulgar, enfim, né. Então, mas eu vou, antes disso, fazer dirigir uma última questão à doutora Fabiana, e depois eu vou pedir ao Luiz fazer suas considerações finais, tendo em vista, em particular, o dia 25. E a doutora Fabiana pode já, também, por gentileza, engatar aí o tema do dia 25 na sua fala. Doutora, de novo, como falei, entre os vários itens aqui que eu achei que causa assim, um espanto, né, mesmo para um leigo, observar, por exemplo, que a lei afirma, eu estou aqui fazendo a leitura de uma narrativa não técnica, né, do texto legal, né, dizendo o seguinte, que irá constituir-se crime de abuso de autoridade, impedir, sem causa justa, a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado. De novo, uma coisa que me causou espanto, porque qualquer pessoa mais ou menos instruída no meio sabe que o único lugar do mundo que o preso não pode ter uma conversa privada com o seu advogado talvez lá no Irã, na Síria, possivelmente em Cuba. Eu desconheço aqui no Brasil uma situação que um preso ele é impedido de ter uma conversa reservada com o seu advogado. A senhora, por favor, me corrija à vontade se estiver errado aqui. Então, de novo, qual que é a lei, qual que é a necessidade dessa redundância, né? Uma vez que já está previsto no nosso ordenamento jurídico que o indivíduo preso tem direito a, obviamente, ter uma interlocução privada com o seu advogado, né? Então, de novo, um aspecto que me chamou a atenção pela sua redundância gritante, no meu entendimento, né? Olha, Paulo, eu até prefiro, vou abordar essa questão, mas eu prefiro falar realmente no que essa lei de abuso de autoridade ela vai afetar a Lava Jato. Ela está em curso uma implantação do abolismo penal. Explico, olha, estou até lendo aqui uma parte. Ela está prevendo de 1 a 4 anos detenção de juiz que decretar medidas privativas de liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Então, ou seja, o tipo penal é completamente aberto. Corre o risco do juiz de primeira instância, assim como era o juiz Sérgio Moro, de não fazer algo com receio de ser retaliado, né, com prisão de 1 a 4 anos,
por algo que ele deveria, com receio que o tribunal não confirme, né? Então, um tipo penal muito extenso. Então, isso afetaria, com certeza, todos os atos praticados pela Lava Jato, que todo mundo sabe que o juiz de primeira instância agiu de forma, inclusive, corajosa e desafiou o sistema, né? O que havia ali. Então, olha, tem outras partes aqui também que eu gostaria de ler. As prisões, mesmo que bem fundamentadas, todos os juízes estariam sujeitos a ser criminalizados por esses tribunais superiores. Juízes concursados de primeira instância, eles perderiam a independência. Então, ou seja, o que é primordial no julgamento, né, do juiz é a sua independência, ele perderia, porque iria ficar vinculado com a possível sanção que ele iria sofrer por conta dessa lei de abuso de autoridade. Então, isso é muito grave, né? Assim, é muito natural que os juízes de segunda instância, eles reformem sentenças de primeira instância. Só que, então, como o tipo é muito subjetivo, faria com que os juízes, eles praticamente fossem padronizados, né? E onde a gente vê essa conduta? Quem tem interesse de ter tudo padronizado, né? Então, é algo assim que a gente vê com grande viés, mesmo pareceu o Bolsonaro falando, mas tem grande viés, né? Ideológico, está implementando aqui uma ideologia, um tipo, né? Olha, a PL ela criminaliza o Ministério Público e delegados que iniciam investigações sem falta de falta de indício. Mas, ou seja, a investigação é justamente para ver se há ou não um indício concreto. Então, não é só que ela está sendo redundante aí no caso, como você colocou, ela está criminalizando as condutas que são naturais dos cargos, desde a Polícia Federal, em investigar, né, de obter os vestígios, então se ela não obter vestígio, ok, a investigação ela é parada, agora ela vai ser criminalizada, ou seja, vai praticamente, então, forçar que a Polícia Federal, a Polícia Civil encontre alguma prova, porque senão vai ficar sem indício. Olha, tem mais aqui, só mais uma. Ela faz com que a impunidade, ela praticamente seja constitucionalizada, entende? Porque vai permitir, né, que todos façam algo já respaldado, vai haver essa inversão, né? Os juízes vão ter medo, receio concreto de que o meliante diga para ele, se isso ocorrer, eu vou denunciá-lo pela lei de abuso de autoridade. É mais ou menos o que acontece hoje em dia com crianças que faz isso em relação ao ECA. Então, assim, é algo que a gente já vem numa crescente, mas isso seria realmente muito absurdo. Então, aí já como até seu pedido foi solicitado para falar do dia 25, o dia 25, mais uma vez, né, eu creio que já em maio, aquela manifestação que tivemos foi extremamente importante naquele cenário, né? Lembra que tinha até impeachment do Bolsonaro, porque não seria aprovado a lei de orçamento das mudanças que ele fez no governamental. Então, assim, a população ela foi às ruas pacificamente, não é por quebra de instituição, né? Então, o que nós queremos é que a lei seja aplicada, de que as reformas andem, e nessa questão do abuso de autoridade, se ela permanecer, eu creio que a população vai pedir para o veto integral do presidente, né? Porque realmente fica até difícil separar alguns artigos aqui que seriam bons, né? E creio que a questão do abuso de autoridade ela tem que ser abordada de uma forma mais séria. Meu cachorrinho está latindo, infelizmente. Então, assim, eu faço esse pedido para que as pessoas, né, de bem vá novamente às ruas, levante essa bandeira, não desacredite ainda. Temos aqui o deputado com toda a boa vontade, rouco já, cansado, né? Um dia bem puxado de trabalho. Nós confiamos não em todos, mas em alguns bons, né, governantes. Acreditamos ainda no Bolsonaro, não temos porquê. Eu realmente não caio nessa narrativa de que o Bolsonaro tenha feito um acordo, né, a não ser que haja provas. Eu jamais falaria isso do presidente.
que nós tivemos tanta dificuldade para colocar no poder, né, abrir mão, assim, e cair em narrativas fracas e falhas. Então, assim, o meu apelo vai a ele, como sempre, né, espero que ele ou algum dos filhos estejam nos ouvindo, para que seja vetada essa lei, e o meu pedido aos congressistas, ao deputado, é que formalmente, então, vá junto com o novo, também através do regimento, né, questionar o que é possível diante do STF para anulação, porque nós vimos o circo que foi armado pelo Maia, né, o presidente. E as ruas também, isso é muito fundamental, né? Eu acho que a gente tem que expor cada vez mais quem erra. E o Maia, nessa questão, realmente, ele não tem como não sofrer crítica, né? A crítica realmente, a minha, individual, é pessoal ao Maia, de ter pautado da forma que ele pautou e de ter ignorado os braços levantados na questão nominal. E também peço aqui para que essa questão interna, né, do PSL seja resolvida, para que não reverbere na figura do presidente, nem essas teorias já começam a ser criadas, porque realmente é com muita dificuldade que a gente acaba tendo que ficar na defensiva. Mas eu acredito nisso e acredito que o povo nas ruas tem sim o seu valor e com certeza eu vou estar lá. É basicamente isso. Perfeito, obrigado. Eu vou pedir ao Luiz, que está agradecendo, já fazer sua última intervenção, sua consideração final, até agradecer pelo esforço, visivelmente cansado e com dificuldade até de falar, que é natural, mas para fazer suas considerações finais, o que pensa no dia 25, e depois eu vou voltar à doutora Fabiana para fazer o encerramento de fato. Luiz, por favor. Obrigado. Paulo. Olha, é o seguinte, não desistam, que a minha questão pessoal, eu vou sempre defender a verdade, aquilo que eu sei, que eu tenho no fundo da minha consciência, tendo como verdade, o que eu relatei aqui é a minha verdade, não posso falar que é a verdade absoluta, eu não conheço todos os detalhes, mas a verdade que me chega, eu reflito essa. Da minha parte, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um mandato de segurança contrário a como foi regido o processo de votação, vou mandar isso para o STF. Vou chamar outros deputados do PSL para assinarem junto comigo. Se eles quiserem assinar, ótimo. Eu sei que o partido não vai assinar, porque a liderança tomou a postura que tomou, então vai se resguardar. Eu, como deputado independente, vou fazer um mandato de segurança e vou chamar outros para virem assinar comigo. Então, isso eu garanto que eu vou resguardar a opinião pública e os eleitores e a mim mesmo. Eu sou ativista, então eu estou aqui para fazer essa diferença. Como qualquer um de vocês, se estivesse na minha situação, estariam falando e fazendo a mesma coisa. Então, essa é a minha obrigação. Então, vou manter essa linha. Eu acho que o dia 25 ele é fundamental. É sempre entendendo que a gente errou, não vou me considerar que não errou, porque não foi minha decisão. Eu sempre critico a estratégia, até critico a estratégia do próprio governo. Deveria ter votado todo o pacote do Sérgio Moro, lei do anticrime, do Sérgio Moro, como a primeira coisa, deveria ter sido a primeira coisa a ser votada. A condição sine qua non de assumir um primeiro mandato e abrir essa legislatura. Por quê? Porque agora nós estamos vivendo a consequência de não ter colocado o pacote de Sérgio Moro antes. E olha que essa questão de corrupção nem era a minha pauta pessoal, estou aqui defendendo reforma política, reforma tributária, uma série de coisas. Mas a questão de corrupção ela é tão grande que afeta até esse diálogo e vai continuar afetando, porque nós não votamos o pacote do Sérgio Moro, deveria ter sido a primeira coisa. Então, acho que aí deixamos o Guedes influenciar bastante aí a opinião pública, o Novo influenciar bastante a opinião pública, acabou influenciando o próprio presidente, secundarizou a questão do pacote anticrime e de corrupção, que não vai ser votado, eles estão sempre protelando isso, e nós, as forças do bem, a sociedade, aqueles que querem reformar o país, ficamos sem uma alavanca para fazer as grandes mudanças. E estão tudo atingido. A reforma da Previdência foi uma reforma aguada, uma reforma tingida por PSDB,
Nós não conseguimos em nenhuma das comissões, em nenhuma das pautas principais, Previdência, quem que liderou? PSDB. Quem que liderou a MP da Liberdade Econômica? Acho que o PSD, se eu não me engano, um outro deputado. Quem que está liderando agora a reforma tributária? Um do Norte e outro do Nordeste. Então, as regiões que mais recebem impostos, não é as regiões que contribuem impostos. Então, tudo isso é feito de uma maneira espúria, porque nós não temos as alavancas para fazer a limpeza do Brasil. Então, foi um grande erro estratégico aqui, comunico isso aqui ao governo diretamente através de vocês. As minhas pautas de reforma política e econômica, vou sofrer essa interferência de ter ainda corrupto no processo. Agora, da minha parte, eu vou fazer esse mandato de segurança. Faço ele sozinho ou faço com outros deputados do PSL que queiram se juntar a mim. Então, essa aqui é a minha obrigação, é isso que eu vou fazer, é uma obrigação própria comigo mesmo, com mais ninguém. E espero estar submetendo isso talvez amanhã, no mais cedo possível, no mais tarde, na segunda ou terça-feira. Com relação ao dia 25, mais uma vez, é vocês que estão no comando. Vocês que pautam as decisões, acreditem se quiser. Eu sei que ainda existem os céticos, mas existem aqueles que se mobilizaram aí durante vários anos e estão vendo os resultados. Eu não estaria aqui se não fosse mobilização de ativista. Jair Bolsonaro não seria presidente se não fosse mobilização de ativista. Todas essas mudanças, a clareza, a transparência, a legitimidade do juiz Sérgio Moro não existiria se não fossem os ativistas. Então, Deus abençoe todos os ativistas do Brasil. Muito obrigado, muito boa noite. Bom, Luiz. Luiz, obrigado. Fabiana, vou só um instantinho, porque está dando chiado. Ok. Bom, Luiz, muito obrigado. Eu vou pedir agora, então, à doutora Fabiana para fazer suas considerações finais, e aí nós vamos encerrar a transmissão, e aproveito para agradecer mais uma vez aqui ao público que nos prestigiou, já é quase meia-noite, e mais de 500 pessoas nos acompanharam ao vivo aqui o tempo todo, com centenas de mensagens. Agradecer as pessoas que nos prestigiaram. Doutora Fabiana, por favor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao deputado por entrar com esse mandato de segurança. Só por isso já valeu esse esforço. Eu fico muito feliz mesmo. E assim como ele, eu também creio que o poder da população, né, o poder do povo é grandioso. Com certeza, o Bolsonaro não teria sido eleito se não houvesse esse ativismo aí, como ele até falou, das forças do bem, né? Então, existe sim uma população sedenta por justiça, sedenta por dias melhores, sedenta para que se aplique o que é justo, né? Nada além disso. Então, o bem, eu acredito que o bem é a maioria. Então, agradeço imensamente, deputado, por essa conduta, tá? Muito digna de fazer esse mandato de segurança ao STF, porque isso já nos dá a clareza das suas intenções. Concordo também integralmente que a pauta deveria ter sido invertida e o pacote do ministro Moro, o pacote anticrime, deveria ter sido votado e ser priorizado. Eu concordo também com o mesmíssimo posicionamento. Então, assim, eu só realmente agradeço essa oportunidade de ter presenciado, né, um deputado federal que eu tive a felicidade de votar e que eu já estou vendo com os meus próprios olhos que existe uma esperança, tanto que ele vai fazer um mandato de segurança, né? Então, assim, isso já nos ajuda muito, porque a força do Partido Novo estaria uma força gigante se não houvesse, pelo menos, nem que de uma forma individual, um deputado do PSL fazer isso por nós. Então, agradeço demais, agradeço muito a você, Paulo, que sempre também disponibiliza, né, a procurar a verdade, a não levantar falsas narrativas, e acho que isso hoje é muito importante, né, a sempre nós abordarmos o que é real, porque realmente essas teorias têm desfocado, né, e temos problemas reais. Então é isso, eu te agradeço, boa noite, e até dia 25, muito obrigada, deputado, realmente fiquei muito feliz com essa notícia, muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Perfeito. Bom, obrigado, Luiz Felipe, obrigado a doutora Fabiana. Bom, amigos, nós vamos encerrar por aqui, agradecendo as pessoas que nos acompanharam, já estamos com quase 1h30 de transmissão, lembrar que é um dia de semana. Lembrar mais uma vez, eu acho que se for depreender daqui, lembrar mais uma vez, quem
quem está assistindo ao vivo agora, ele pegou no comecinho, viu o editorial que nós lemos aqui, a gente mantém aquilo que foi afirmado, ou seja, esse projeto, ele é o nome que demos até, né? Na verdade, é um estatuto de proteção a bandidos e criminosos e corruptos, de modo geral. Nós não endossamos, ainda que venhamos a compreender a angústia, mas nós não endossamos aquelas narrativas que estão afirmando de haver, da parte do presidente Bolsonaro, qualquer, digamos assim, conivência com o que ocorreu. Eu acho que isso reflete muito mais problemas do PSL na Câmara dos Deputados, que foi muito bem verbalizado aqui pelo deputado Luiz Felipe, mas ainda que sem fazer juízo precipitado, digamos assim, de essa ou aquela conduta, mas trouxe a realidade da dificuldade do PSL na Câmara. Mas o que importa é o seguinte, que cabe a nós, brasileiros, cidadãos comuns, irmos para as ruas no próximo dia 25, para conseguirmos reverter isso. Dia 25 estão marcadas manifestações por todo o país. A partir dessa semana, a semana que antecede as manifestações, o Crítica Nacional vai trazer conteúdos diários a respeito. Estaremos nas ruas, como sempre estivemos, de maneira pacífica, ordeira, pressionando, em primeiro lugar, o STF, pressionando o Congresso nas pautas que nós defendemos, e na eventualidade do presidente não ter ainda, até lá, se exercido a sua obrigação, né, institucional, que é de se manifestar em relação ao projeto, pelo veto total, parcial, que o seja, iremos cobrar democraticamente do presidente para ele vetar o projeto na sua íntegra, lembrando que, mais uma vez, essa cobrança é legítima, mas lembrando que, obviamente, o presidente recebeu um abacaxi no colo, que veio do Congresso. Não foi, obviamente, iniciativa dele, e não endossamos aquelas narrativas que estão surgindo aí, um pouco angustiantes, né, angustiosas, de que tenha, falando em português, claro, da linguagem política, de que tenha dedo do presidente Bolsonaro nisso. Porque esse projeto, realmente, amanhã vamos trazer um artigo com mais detalhes a respeito, ele é contra tudo que o presidente Bolsonaro defendeu e defende, aquilo que é a sua história. Então, não faz sentido imaginar que o presidente viesse a endossar alguma iniciativa que fosse frontalmente contrária às forças da lei e da ordem, e que viesse, como de fato vem, que é esse projeto de lei, beneficiar bandidos e criminosos e corruptos. Imaginar que o presidente tenha algum endosso, alguma iniciativa nesse sentido, no meu entender, é desconhecer quem é o presidente Bolsonaro. Então, como disse, eu até entendo a angústia das pessoas, mas eu pediria às pessoas para a gente, nessas horas de angústia, nas horas difíceis, a gente tem que pensar com a máxima frieza, sem precipitação, olhar o quadro com mais cuidado, captar as informações trazidas aqui pelo Luiz Felipe, enfim, o que é a realidade do Congresso, da pressão terrível que é feita pelo Centrão, por esse establishment político, lembrando que o presidente Bolsonaro foi eleito para enfrentar isso, né? Isso nós chamamos de establishment político, não é um conceito teórico inventado pelo Olavo de Carvalho. É uma realidade, é aquilo que, aliás, o Luiz está todo dia presenciando o que é lidar com aquilo. Nós, brasileiros, acertamos e muito em eleger o presidente Bolsonaro, mas, infelizmente, erramos ao fazer uma renovação do Congresso, que foi meramente, na minha avaliação, fundamentalmente quantitativa e não qualitativa. Infelizmente, as práticas que, historicamente, existiam e existem no Congresso Nacional, do tomar lá da cá e outros, do esperar, né, o tomar lá da cá, que não está tendo por parte do governo, elas existem e nós temos que combater isso. Nós temos que combater com as armas da democracia, indo para as ruas pacificamente, pressionar o Congresso, pressionar a STF, cobrar do presidente, se nesse for o caso, se não tiver ainda tomado uma decisão a respeito, pelo prazo regimental, o veto a esse projeto e, obviamente, em defesa intransigente da Lava Jato e das pautas conservadoras do governo, que elas estão aí e elas estão para seguir. A questão da direito à posse de armas e outras, que vamos tratar em breve. Bom, eu vou encerrar mais uma vez encerrar por aqui. Muito obrigado, Luiz Felipe, muito obrigado, doutora Fabiana. Então, a gente volta. Muito obrigado mais uma vez ao público que nos acompanhou, e eu quero aproveitar aqui para finalizar realmente, agradecer em especial ao Fernando Melo, da Via Comunicação e Política, que divulgou essa nossa entrevista aqui hoje, que ajudou seguramente a trazer um público expressivo aqui hoje. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima.